Olá! Aê, galera! E como Ai, ela tá, deusa? conseguimos! Conseguimos, aqui estamos, finalmente. Boa tarde, a Fabiana Carvalho mandando boa tarde aí pra gente. Boa tarde, Fabiana. Marina, Daniel, boa tarde, Moga, muito obrigada pela participação. Cíntia. maravilha, galera. Estamos aqui testando a nossa live. Na verdade, ainda falta um pouquinho para começar. Eu estou testando aqui também. Estou bem iluminada para vocês. Vocês estão ouvindo a gente? O áudio está tudo bem? Tá linda, maravilhosa, fada Ah, sensata, sem defeito. assim, eu vou fazer live todo dia aqui, né? Que a quarentena tava. Que a gente tá tão assim que faz o quê? Maquiagem, top de É, festa pra live. Porque tá ficando em casa, né, Brasil? Tem que ficar, não tem jeito, né, Nayara? Tudo bem. Bom, vamos ver gente aqui. entrando, tá dando horário. Deixa eu Oi, ver, a gente Gê! começa. Deixa eu só ajustar aqui meu computador. O meu tripé é o computador, galera. É isso que acontece na Seu tripé fica onde? Fica na síntese, Nayara. E você tá fazendo a live da onde? De casa. Vai dando um jeito, né? Né? Muito bem, muito bem. Nossa, tem uma galera aqui com a gente já. Gostaria de agradecer a todo mundo que está com a gente na live. Nós estamos esperando uns minutinhos aí para dar o nosso início, né? Estávamos testando aqui se a gente ia conseguir falar uma com a outra, né? Na internet do Primeira vez povo, a dupla, né? é verdade. Primeira vez que eu gravo uma live também. Ê! Olha só, parabéns. É, pelo Instagram nunca tinha feito ainda, só pelo Facebook lá na Top. Pelo Instagram nunca tinha feito. Achei que ia ser até mais difícil, mas é tranquilão até, né? Tranquilo, né? Eu também. Comecei semana passada, isso é viciante. É, e o pessoal que aguente a gente falando mais do que o homem da cobra, como diz aqui em Cajamar, né? Ah, Muito bem. Vamos começar então, galera? Vamos nessa? nossa. Bom, vou explicar um pouco a razão dessa live para vocês, que eu acho que só eu e a Nayara tô sabendo até então. E foi Gente, assim, de acontece. última hora, né? Detalhe, que foi assim, Sim, decidir. sim. Vamos. Amiga, vamos Foi fazer um uma tema live? Vamos do quê? Disso? Tá bom, foi assim. de hoje, viu? Hoje que a gente surgiu. Já faz o desenho, já faz, já divulga e é isso. É bom que não fica, né, incentivando o pessoal toda hora, né, com aquele mesmo, vamos aí, gente, né? Mas Pois enfim, é. bom, a razão dessa live, eu vou explicar um pouco para vocês, é porque devido ao coronavírus e tudo que tem acontecido, a gente tem tido uns números meio esquisitos que até então na nossa sociedade não tinha tanto. E aí eu vou falar de uma sociedade global, porque aqui no Brasil o vírus é recente, teoricamente, né? E nós não temos, assim, nenhuma pesquisa ainda sobre essa área, porque a gente ainda está no momento de quarentena, a gente não saiu desse momento de quarentena. O que acontece é que em Xi'an, na China, estão sendo realizados 14 divórcios por dia. E os cartórios Resolve, estão ficando. né? É, cara, e os cartórios estão uma Mas tem que loucura. separar, né? Pela estatística. Sim, sim, tá todo mundo separando, essa é a verdade, né? Então, a China, ela é uma sociedade que, historicamente, as mulheres não podiam se divorciar, é um direito recente que elas têm. Então, eles não sabem bem dizer se isso tudo aconteceu porque essas mulheres estão tendo essa voz, esse direito agora, ou se realmente são os efeitos aí da quarentena, né? E aí, eu acho que devido ao confinamento,
esses números eles se tornaram recordes, né? Porque primeiro que a gente está confinado já é uma coisa meio difícil psicologicamente, né? A gente se sente mais irritado, mais estressado, né? Tem pessoas que têm transtornos psicológicos de fato e que dificulta ficar sozinha ou ficar isolada ou ficar com pessoas nesse jeito, né? Desse formato, digamos assim. Mas existem também diferenças sociais, né? Principalmente se esses casais forem heteronormativos, né? Diferenças sociais e de criação, entre outras coisas, que faz com que esses divórcios venham à tona, né? Então, uma das coisas que a gente estava conversando antes da live é o quanto esses divórcios eles já estavam para acontecer, né? Porque esses casamentos provavelmente já não eram bons, mas aí estava, como se diz no Brasil, aqui empurrando com a barriga, né? Para Uhum. engravidar e etc. E como a gente costuma na nossa sociedade não conviver, né? Trabalhar muito e não conviver. Então, é um eufemismo para esse casamento perfeito, né? Então, eu posso dizer, olha, eu sou muito bem casada porque eu mal convivo com essa pessoa, então tá dando tudo certo. Mas existem formas diferentes de amar, né? Existem formas diferentes, na verdade, de se sentir amado. E aí é por isso que nessa live eu me juntei com a Nayara, que eu acho que é uma pessoa essencial para falar disso, porque a Nayara é terapeuta de casal também. E a Nayara, ela tem para nós hoje, né, uma teoria muito legal sobre as formas de amar e por que que a gente não se sente amado muitas vezes. Então, Nay, conta um pouquinho pra gente como que funciona isso. Bom, me apresentando, né? Eu vejo que tem muita gente entrando. Boa tarde para quem está entrando. Seja muito bem-vindo. Se acheguem a nós. Para quem não me conhece, o meu nome é Nayara. Sou psicóloga. Sou terapeuta de casal, assim como individual. E aí, partindo de uma necessidade, até como a Letícia explicou, de uma necessidade em que as pessoas vinham até mim, sentiam essa necessidade de trabalhar pontos em seu casamento. Até no início dessa quarentena, em que quando ainda estávamos atendendo em clínica, muitas pessoas vinham com a demanda individual, né, a pessoa individual, ela chegava até mim e falava, e agora? Eu vou ter que conviver, eu vou ter que ficar em casa, eu vou me afastar do meu trabalho, e eu vou ter que ficar com a minha esposa, eu vou ter que ficar com os meus filhos, eu vou ter que ficar com o meu marido, e eu não tô sabendo lidar. Assim, muitas pessoas se viam numa convivência forçada. Até E é isso parece que que eu essas vim pessoas não perceber. se escolheram, né, cara? Muito doido, né, Nay? Como se fosse uma convivência tão forçada, em que o trabalho se tornou uma válvula de escape, o futebol com os amigos, sair com as amigas, as saídas, né, na sexta-feira à noite com o pessoal do trabalho, os filhos até mesmo ter que sair, ir para casa da família, ou casais que muitas vezes viviam rodeados de amigos, vivia com a casa sempre cheia. E isso dá a sensação de uma completude, né? A gente está bem, estamos rindo, estamos se divertindo. E aí, num momento tão atípico, e todos nós fomos pegos de surpresa, né, com toda essa questão do vírus, com toda essa questão relacional, e aí se viram em um momento sem poder receber pessoas em casa, sem poder sair, se divertir, muitas vezes o fato de fazer uma viagem, de ir para casa dos familiares, ouvindo uma música no carro, quebrava aquele silêncio, né? Então, muitas pessoas também, por estar rodeado de amigos, de muitas pessoas, não tinham que lidar com o parceiro, né? Então, o trabalho, esse trabalho exacerbado, altas horas, né, no emprego, muitas tarefas, a gente tem essa necessidade de ser multitarefa, faziam com que as pessoas não percebiam mais o outro, o parceiro, a parceira, né? Tornando assim uma relação totalmente distanciada. E hoje eu percebendo até mesmo pelos memes, pelas brincadeiras, por muitas piadas, né? Em que as pessoas estão convivendo de uma forma muito forçada, né? De uma forma, colocam tanto o casamento como essa relação, né, que foi construída como algo negativo. Por exemplo, nossa, agora eu vou ter que conviver, né? Agora eu vou Eu ter que estava estar até junto. lembrando, né, você falando,
Tem um meme muito engraçado, assim, né? Que tem, tipo, o cara tá filmando a janela dele, assim, com o celular normal, acho que porque tinha alguém tocando alguma coisa, assim, né? Desses negócios que estão acontecendo na quarentena. E ele tava filmando, assim, normalmente, assim, a janela. Aí daqui a pouco um cara aparece, assim, e só dá pra ouvir o grito, e ele grita assim, socorro, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a minha mulher. E ele grita, assim, ele bota a cara pra fora da janela e grita, né? E até, obviamente, a gente acha engraçado, né? Acharia engraçado se fosse o oposto também, na verdade, não é questão de ser. Mas a gente se pergunta até que ponto essa pessoa chegou para ter essa necessidade de exteriorizar tamanha irritação, né? Exatamente. Então, como que foi construída essa convivência, né? Eu acho que isso Uhum. parte muito, né? Antes de falar dessa teoria que eu trabalho muito com casais, isso parte muito de como o sujeito ele é como pessoa, quando é só. E eu não quero dar spoilers, né? Porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas em outro Uhum. momento. Mas parte de uma construção do indivíduo, como ele é sozinho, como ele se constrói nessa relação. Na verdade, ele já é uma pessoa totalmente inteira, né? E aí vem para essa relação de duas maneiras, muitas vezes. Uma porque tem a sensação de que, ai, me falta algo e eu preciso encontrar alguém que me complete. E aí a gente parte do amor romântico, né? Que é um amor totalmente Uhum. idealizado. E por outro lado, vem aquela outra pessoa que já está formada, construída, inteira, e aí, por essa troca, né, de energia, como uma fonte, né, que jorra, atrai o outro também, que está com essa mesma, vou colocar essa carga vibracional, né, e Uhum. ambos inteiros, juntos decidem. Só que é uma teoria que eu gosto muito sobre, é até um livro que foi escrito, vou mostrar para vocês, do Gary Chapman, né? Ele é um escritor muito famoso por ter escrito tantos outros livros, mas principalmente esse, As Cinco Linguagens do Amor. E ele fala muito da relação como um combustível, né? Pensa em nós como um carro, né? Completo, tem todas as peças, tem um motor bom, carro do ano. Mas se ele não tiver um bom combustível, ou se ele não tiver combustível suficiente, ele não se locomove. Automaticamente ele também não pode dar carona para outras pessoas. Ele não sai do lugar, né? E o Gary Chapman, ele estipulou maneiras de como as pessoas. Ele estudou, na verdade, isso é um estudo experimentado, tá? Totalmente científico. Não é baseado em senso comum. E ele colocou as maneiras como cada um entende e fala, né? Como se sente amado e como que ama. Então, ele usou essas cinco linguagens através de formas em que a gente comunica isso, muitas vezes através de comportamentos, né? E aí, colocando essas cinco maneiras, ele colocou o indivíduo como, então, esse combustível, esse relacionamento, né? Que precisa ser abastecido e reabastecido constantemente para que ele se mantenha. Muitas vezes, as pessoas se entendem amadas de uma maneira, a forma que eu me entendo amada é diferente da Letícia, assim como é diferente de cada um de vocês, ainda que parecidos, cada um tem a sua forma de se sentir amado e de demonstrar amor. Só que à medida que a gente não abastece esse tanque, ele vai se esvaziando. E assim são as relações, assim são a convivência entre o casal, né? E quais são essas linguagens, né? Vamos ao que interessa. O que são essas linguagens? Uma delas é as palavras de afirmação. O que é isso, né? Como que eu me entendo amada com palavras de afirmação? Muitas vezes com elogios, muitas vezes as pessoas te reafirmando, né? Você já sabe que você tem aquelas qualidades, tem aquelas potencialidades, mas você gosta, né? E não é nem só uma necessidade de que eu preciso que a pessoa fale para que eu acredite. Não, mas ela precisa entender, ela precisa ouvir para que isso a reabasteça, né? Para que a gente coloque um pouco mais de combustível aí. Como que são essas palavras de afirmações? Por exemplo, nossa, como você está bonito, como você está linda, como você está cheirosa, nossa, que trabalho importante esse que você fez. Então, são palavras em que faz com que o outro ele se sinta bem, né? Palavras geralmente dóceis, carinhosas, né? Amorosas. São palavras em que as pessoas, vamos se dizer que são elogios.
né? Elogios que a gente transmite ao outro, que ele vai se sentindo mais acolhido, mais amado, vai se sentindo, poxa, essa pessoa me admira, ela me ama, porque ela fala sobre isso, ela fala de mim, né? Então, as palavras de afirmações são palavras como em forma de elogios. A segunda linguagem que ele fala bastante é o tempo de qualidade. Muitas pessoas, elas precisam de tempo com você, e não é um tempo qualquer. E é como eu sempre digo, a gente não precisa ter tempo em quantidade, a gente precisa ter tempo em qualidade. Você pode ter uma semana inteira com aquela pessoa, mas uma semana inteira em que você está sempre fazendo outras coisas, não está olhando para ela, não está ali de fato, está vendo TV, está no celular. E você pode ter um dia na semana, um final de semana, um horário específico em que você dedique especialmente para fazer carinho, para estar, para conversar, para prestar atenção. Então, para aquela pessoa, muito mais vale essa uma hora em que você esteve ali juntinha, pertinho dela, dando atenção de fato, deixando rede social, deixando TV, conversando com ela, do que você ficar a semana inteira em casa, mas fazendo várias outras coisas, né? Então, o tempo de qualidade está na maneira em que você está de fato com o outro, né? Você pode estar ali com 10 pessoas, mas essa pessoa ela gosta que você esteja com ela, né? Parece, em outras palavras, falando assim, parece aquele amor possessivo que quer você numa redoma. Não é isso, tá? É um amor realmente repleto de liberdade, repleto de, de compreensão por outros papéis que a pessoa exerce, mas ela quer esse tempo de qualidade, é ter esse tempo junto, né? Realmente fazendo coisas juntos, sejam ali abraçados, vendo um filme juntos, sejam conversando, esse contato, tempo de qualidade é isso. Você pode estar com tantas outras pessoas, mas aquela pessoa quer se sentir ali acolhida por você. Outra linguagem que as pessoas também se percebem amadas são através dos presentes. E aí muitas pessoas, quando eu falo isso em terapia, falam, ah, mas é interesseiro, né? Interesseiro é um amor interesseiro. E não é bem isso. Não é Agora aquele amor. isso. A galera do Sugar Daddy, né? Das Sugar Mom. Então não é um amor interesseiro, gente, diferente do que as pessoas entendem. É um amor através de presentes em que você lembra da pessoa. Por exemplo, eu fui ali comprar, sei lá, fui ali na esquina, na padaria, eu fui ali na papelaria e eu trouxe essa caneta para você. Eu lembrei de você. Né? Então, são presentes assim, eu trouxe uma bala que você goste. Então, são pequenas atitudes de afeto que você demonstra em que mesmo você estando ali distante da pessoa, longe dela, você lembrou, você pensou. Na verdade, vai rolando é um valor simbólico, né? Muito, muito. Então, esse presente, ele vai se tornando, além de um valor simbólico, um valor emocional, né? Em que você coloca o seu sentimento naquilo. Nossa, a pessoa, ela estava tão distante, estava tão longe. Assim como eu adoro, as pessoas muitas vezes vão viajar e nos trazem chaveiros, né? Estive em Fortaleza, estive, né, em tantos outros lugares e lembrei de você. Então, essa é uma maneira da gente também se sentir amado. Poxa, eu estava tão longe, né? Tava se divertindo, viajando, né? E lembrou e pensou em mim, né? Eu particularmente adoro quando me trazem chocolate. Gente, como isso é gostoso. Então, assim, olha, você ali te trouxe um M&M, no caso da Letícia, um Kit Kat, né? Um Kit Kat. Então, é uma forma de ser importante para o outro, né? Outra linguagem, a quarta linguagem, são os atos de serviço. Como que é isso, né? Como que são esses atos de serviço? São, por exemplo, eu vou ali tomar uma água, você quer um copo de água? Né? Ou então a pessoa, geralmente parecem favores, né? São meio que favores. Então, eu vou vir aqui, vou levar chocolate então, sai mais barato. Eu amo.
Por ser irmã, tinha que ser. Tem que ser Então, né? você, né? Copenhague. Chocolate de longe. Ai, mas então, esses atos de serviço, falou como a quarta linguagem do amor, que a pessoa se sente amada, são formas que a gente tem da gente mostrar, né, para o outro a importância dele. Por exemplo, olha, fica aí que eu vou lavar essa louça para você. Quem não quer ouvir isso, né, gente? Ai, chega a dar arrepio. Multiplica, Senhor. Então, os atos de serviços são coisas que fazemos, né, em prol do outro. Né? Seja, eu vou consertar isso que está quebrado aqui para você. Eu vou ali e fazer favores mesmo, né? Uma forma em que a pessoa se entende, poxa, a pessoa está preocupada comigo, né? Ela quer fazer coisas para me agradar. E quem não gosta, né, de ser agradado? A quinta linguagem também, ela fala sobre o toque físico, né? E é algo que a gente está passando, inclusive, muito, né? Por um momento de privação. Mas muitas pessoas amam e se entendem amadas através do toque físico. É através de um abraço, é através de um afeto, de um carinho, né? De um cafuné, de um beijo, né? E muitas vezes, isso, durante a relação a dois, isso de alguma forma vai se perdendo, né? Porque eu costumo dizer que nós, quanto seres humanos, somos seres humanos adaptáveis. Então, a gente se acostuma muito rápido, a gente se adapta muito rápido a diversas situações. E muitas vezes, quando a gente acha que é muito natural abraçar, a gente acha que é muito natural beijar, a gente acha que é muito natural acordar, né, todos os dias, levantar, se vestir, fazer tudo só. E é somente na ausência, né, desses comportamentos e disso que a gente acha que é tão natural, beijar alguém, abraçar, né, gente? A gente faz com tanta naturalidade, ainda mais a gente brasileira é tão caloroso, e é somente na ausência que a gente percebe o quanto isso faz falta, o quanto isso é bom, né? Como é bom a gente chegar num lugar e abraçar, né? Eu e a Letícia que o diga, né? Porque Nossa, a gente somos pessoas muito calorosas. meu marido costuma Muito, dizer que eu né? pareço um bicho preguiça, sabe? Que eu abraço. Assim. Você sabe que você estava falando disso, né? E eu estava lembrando aqui da live que a gente fez com o Dr. Rogério na Top TV On. E tem um livro muito interessante sobre isso, né? Sobre essa sinestesia, né? Sobre o toque. Se eu não me engano, chama E Pele. Não tenho sinestesia, certeza, não vou conseguir para identificar agora. explicar o que é sinestesia, né? Que a Sim, gente fala na internet. sinestesia é esse toque, né? Encostar no outro, sentir o outro, cheirar, abraçar, né? E o tato, né? Ele, olha que louco isso, né? Nós descendemos dos primatas, certo? Os macacos, né? Sim. Segundo a teoria de Darwin, né? E aí, os. Peraí, tem uma pergunta. Ah, não vou dar spoiler, Rafa, mas fica aí até o final que a Nayara vai explicar. Mas sim. Mas sim, é ótimo. Já deu spoiler. Mas assim, ó. O que acontece, né? O ser humano, ele descende dos primatas, e os primatas, desde que eles nascem, a coisa mais importante para eles é a pele, né? É esse toque, né? Então você vai ver que o macaco, quando ele tem um filhotinho, o filhotinho fica agarrado o dia inteiro, né? Eles têm uma cultura de ir lá tirar o piolinho do outro, né? Eles vivem realmente agarradinhos. E aí eu tô puxando esse assunto porque quando o Dr. Rogério foi lá na Top TV, a gente estava falando o quanto a gente tem isso com os nossos animais domésticos, né? Que os nossos animais domésticos, eles nos proporcionam que a gente tenha esse toque tão fácil e tão livre, por isso que a gente ama muito eles, e isso é muito estimulado, né? E dentro da nossa cultura ocidental, não é muito, né? Então, a gente que está aqui no Ocidente, a gente não tem essa cultura de abraçar, de beijar. Os brasileiros são uma rara exceção, mas se você for para outros países, né, as pessoas nem se encostam, assim, é muito mais frio, é um relacionamento muito mais frio.
e o quanto isso faz falta para o nosso desenvolvimento, né? Então, teve uma época que a psicologia defendeu, através do behaviorismo, né, da psicologia comportamental, que a gente não desse tanto, que é obviamente um absurdo hoje, né? A gente já reestudou isso, percebeu que é uma falha enorme, mas que a gente não desse, a psicologia já chegou a defender que a gente não desse tanta atenção para os nossos filhos, né? Tanto carinho mesmo, né? Tanto beijo, tanto, né? Inclusive tinha umas histórias que se o filho chorasse muito, você tinha que deixar chorar no berço um tempo, né? E hoje a gente sabe que isso traz prejuízos irremediáveis para a personalidade das pessoas, né? Então, o quanto a sinestesia, o quanto o toque, o abraço, entre outras coisas, são extremamente importantes para nós, quanto adultos, mas muito e muito mais importante para os filhos de vocês, se vocês têm, né? Ou as crianças que estão sob a responsabilidade de vocês. Porque o toque vai ajudá-la a desenvolver, né? Vai ajudar ela a estimular o próprio desenvolvimento afetivo dela, né? Então, é interessante que, de repente, isso fique mais expresso numa das linguagens do amor, e aí acho que cada um tem um pouquinho de tudo também, né? Mas, assim, o quanto, obviamente, a gente está falando aqui de um foco, né? Da gente dar um foco maior para uma parte, mas o quanto esse tato ele é necessário para o nosso desenvolvimento, né? Então, quando a gente está, por exemplo, num período de privação disso, como é a quarentena, é normal que a gente fique mais chateado, mais triste. Sim, Beth, dá uma esfriadinha na relação, né? Que a gente se sinta menos amado e que a gente se sinta mais chateado mesmo, mais emotivo, as pessoas choram mais fácil, né? Porque falta isso pra gente que libera no nosso cérebro muitos sistemas de recompensa e prazer aí, né? Então, a gente tem vários estudos que falam principalmente dos benefícios do abraço em si, principalmente o abraço demorado, né? Não o abraço tão rápido, mas o quanto isso é de fato importante, né, Nayara? Obviamente, entre outras formas de amar, de expressar esse amor, né? Mas o quanto realmente o toque ele é muito importante. Aí faço essa fala apelativa, que dá um pouquinho de desvio para o que a gente estava falando, porque de fato vejo muitos responsáveis por crianças acharem tudo isso muito chato, muito grudento, não compreender. E se a gente olhar para os macacos, né, a gente vai perceber a importância gigantesca disso, né? Principalmente quando ele nem se nascido. Ah, mas só quer ficar no colo. Sim, mas é uma necessidade dele. Ele acha que ainda faz parte do corpo da mãe, né? Então, obviamente dei uma fugidinha do tema, mas para explicar aí o quanto isso é importante dentro de um relacionamento, né? Sim, mas até o que você disse responde um pouco até a pergunta aqui da Rafa, né? Que ela perguntou: as pessoas podem ter mais de uma linguagem do amor? Sim, sim, pode sim. Na verdade, a nossa linguagem primária, ela está muito baseada, né, na nossa convivência com os nossos pais, né? Ela vai sendo formada à medida em que, como eu me relaciono em família, como a minha família demonstra amor. Né? Uma coisa que eu falo sempre, a criança, ela precisa de amor tanto quanto ela precisa brincar. E esse amor que é dado na infância, seja através de pegá-la no colo, de fazer carinho, de fazer massagem, de falar o quanto ela é linda e bonita, tudo isso vai mostrando para a criança o quanto ela é amada. Né? O quanto você dá esses presentes, e não é um presente no sentido, você se comportou, então eu te dou um presente, né? Assim, ou uma chantagem emocional, não é nesse sentido, mas vai demonstrando, cada forma que a gente vai reagindo com a criança, vai tendo aquela linguagem primária do amor, como ela vai se entendendo amada. À medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, em que esse amor ele foi fortalecido, em que essa linguagem em nós, né, foi introduzida, nós vamos nos relacionar, conhecer pessoas, né? Então a gente vai desenvolvendo outras linguagens. Temos sim a linguagem secundária, inclusive no livro das 5 linguagens do amor,
tem atrás dele tem um testezinho que mostra, né, que faz com que você faça a somatória, né, de todos ali e faça com que você entenda, e aí você tem um resultado, que você vai entender qual é a sua primeira e qual é a sua segunda linguagem do amor, né? E nessa relação que a gente vai tendo com nossos parceiros e parceiras, a gente vai formando, né, também a nossa forma secundária. É uma coisa, a Bianca, né? Benatash colocou aqui, a grande questão é quando num relacionamento cada um se expressa com uma linguagem diferente. Haja bilinguismo de amor. E de fato, né? Como eu disse no começo, cada um tem uma forma de expressar amor, né? E geralmente nós vamos buscar uma pessoa que tem uma linguagem diferente. Acontece sim da gente falar a mesma linguagem, né? Muitas vezes, mas também acontece de falar formas diferentes. Isso é um problema? Bom, na verdade a gente precisa ter uma sensibilidade para a gente identificar como que o outro expressa amor. Porque muitas vezes eu vou me entender amada com um toque físico, né? Com a pessoa me beijando, me abraçando. E aí a pessoa, a forma que ela se entende amada é recebendo presentes. Então ela tá me dando ali todo dia um chocolate, e eu não, né, não é isso que eu quero. Eu quero um abraço. Meu Deus, não aguento mais chocolate. Ela tá me dando flores, gente, flores. Pronto, vamos falar sobre o Chaves, né, Dona Florinda e o professor Girafales. Aquela forma dele, porque todas as vezes é uma forma de presentear, de mostrar. E aí chegou uma hora, tá aqui o Kiko, flores de novo, mas de novo flores. Todo dia. Você sabe flores. Que eu tava vendo um podcast muito engraçado da Ana Canosa, né? Que é uma sexóloga maravilhosa. Inclusive o podcast dela é maravilhoso, se vocês quiserem ver. E ela tava contando a história dentro deste que eu vi, que eu não lembro mais qual deles que era, que tinha um cara que ele era casado com uma mulher e aí eles estavam tendo problemas, né, sexuais, assim. E aí, esse cara, ele queria muito que a mulher dele fizesse amorzinho com ele com mais frequência. E essa mulher queria dele muito que ele ajudasse mais nas tarefas domésticas. E aí, era muito louco, porque assim, ela contando, você ficava, tipo, muito chocado e depois que a ficha caía, né? Então, essa esposa disse pra esse cara assim, em sessão, realiza. Ela disse assim pra ele, caramba, meu, você quer tanto assim, né? Tipo, fazer amorzinho? Vai lá, paga uma mulher e faz. E é isso, extremamente ofensivo e tal, mas dentro de um contexto que provavelmente ela já estava muito aborrecida e tudo mais, né? E aí esse cara falou assim pra ela, então, mas eu tenho uma esposa pra isso. E ela falou assim, tudo bem, só que eu tô fazendo faxina, eu tô cuidando da gente, né? Ele falou assim, então, mas eu prefiro pagar uma faxineira do que uma prostituta. Né? Isso é muito e aí... Oi? Num contexto relacional, né? A gente julga de uma das formas, nossa, mas que cara horrível, né? Mas, nossa, por que também essa esposa não pode contribuir com isso? Então, né? Então, mas se for ver, né, o que ele ofendeu nela, ela ofendeu nele, né? Então, quando ela diz, procure uma profissional do sexo, porque eu não quero fazer sexo com você, não é diferente dele falar, eu vou procurar uma empregada porque eu não quero que você faça serviços domésticos, né? As duas coisas são extremamente ofensivas, né? Sim, muito, porque não há um respeito pela linguagem do outro. Mas eu digo assim, que não há um respeito porque não há o conhecimento. Então, numa relação, cada um está analisando as suas necessidades. Então, a forma que eu amo, geralmente se eu gosto mais do toque físico, então é isso que eu vou proporcionar para o meu parceiro, porque se é a forma que eu me entendo amada, é a forma, então, que eu vou mostrar para o outro que eu estou amando ele. E isso traz uma diferença enorme para a relação, porque você entender a linguagem do outro significa que você, ainda que com a sua linguagem, sensível como um cavalo de fato. Total, Beth. Os dois, ainda que com a sua linguagem, né, seja diferente do outro, porque somos, né? Ainda que a gente tenha muita semelhança com o outro na nossa forma de pensar, de agir, nós somos seres únicos, diferentes uns dos outros. Então, à medida que eu entendo a minha linguagem e eu passo a ler a linguagem do outro,
a gente vai se tornando bilíngue de uma forma saudável, consciente, né? Bilíngue no amor. Tem que ter Uhum. paciência, sim, muita, né? Porque não é sempre que eu tô ali sensível o suficiente ou atenta o suficiente para entender a necessidade do outro, né? Mas essa relação, ela me convida a isso, a entender como que o outro se sente amado. Então, assim, o outro ele pode me dar esse toque físico, esse carinho, à medida que eu posso ter alguns atos de serviço para ele. Isso é uma troca, isso não é uma escravidão. Né? A relação, ainda que muito difícil, complicada, porque são repletas de dois seres humanos com suas subjetividades, com suas crenças, com suas, né, diferenças, mas ela precisa ser boa, né? E a gente não pode acreditar que casamento, que relação, é isso que as pessoas, muitas vezes através de piadas, através de jargões, colocam. É ruim, é chato, é uma prisão, é pesado. Não é. Eu gostaria até de convidá-los a pensar o que fez, né? Se perguntarem, vocês que estão numa relação, vocês que estão passando pela quarentena, o que que fez com que você ficasse com essa pessoa? Né? Quais foram as suas escolhas inconscientes ou conscientes? Né? O que que te fez escolher essa pessoa? Né? Vamos pensar nesse tanque que está vazio como algo que ele precisa ser preenchido, ele precisa ser enchido mesmo. Né? Então, que a gente possa aprender a nossa linguagem, perceber como é que eu me sinto amado e como que eu posso expressar isso para o outro? Ter uma comunicação clara entre os dois, né? Não esperar que o outro adivinhe qual é a sua forma de amar. Que o outro adivinhe o que você está pensando e o que você está querendo. Mas que você, na comunicação, de uma forma carinhosa, amorosa, né? Pensa só quando você recebe essa linguagem, né, do amor, quando você recebe, seja esse carinho, esse presente, esse toque físico, né, esse tempo de qualidade, como que você não se sente? Você não se sente bem, motivado, né? Eu quero ficar bem, eu quero proporcionar o bem para o outro, né? Eu quero que o outro também sinta essa felicidade que eu estou sentindo. Então, é importante a gente ler, né, a nossa linguagem, mas também entender a do outro para que haja uma boa convivência, né? É, Fale com amor, né? Fale com amor um com o outro, porque toda mudança é muito difícil. A gente não tem que mudar a linguagem do outro. A gente não tem que fazer com que o outro tenha a mesma linguagem que a minha. Mas a gente precisa se sensibilizar para entender a linguagem do outro e assim ter uma boa convivência, né? Eu fazendo a minha leitura, o outro a dele e a gente trocando isso. e é muito louco, né? Porque a gente precisa se lembrar também que num período de confinamento, né, a gente fica muito mais irritado, né? A gente fica muito mais estressado. E a gente tem uma tendência, e pelo motivo pelo qual estamos confinados, né, de olhar para isso de uma forma extremamente negativa. Pessoas estão preocupadas financeiramente. Então, imagina para a pessoa né, que tem essa forma de amar, por exemplo, dando presente o que não está sendo, né? Para a pessoa que é mais sinestésica, o que não está sendo, né? Então, a gente precisa entender e compreender que se o seu parceiro estiver irritado, é porque também a gente está num momento histórico da sociedade que não permite que as pessoas se sintam 100% estáveis emocionalmente, né? Pelo confinamento, que pode acontecer com qualquer um. Então, existem muitos estudos da psicologia relacionados ao confinamento, principalmente com presidiários, né? Pessoas que estão em situação carcerária, né? E a gente sabe que tem uns efeitos psicológicos muito doidos, né? Então, por isso também, eu acho que vale uma reflexão no sentido assim, existem sim as relações que elas estão sendo é, ceifadas pela quarentena, digamos assim, mas existem as relações que elas estão se provando extremamente satisfatórias na quarentena, né? Então eu conheço casais Se que estão extremamente né? felizes, que falam, caramba, eu fiz uma Pessoas, escolha ótima, né? Porque a gente se dá pessoas que bem, estavam tão angustiadas, né? Pela falta de sim. tempo, pelo trabalho, pelas cobranças, né? Pelas diversões, hobbies e tudo mais fora da relação. E aí agora Uhum. estão, de alguma forma, obrigatoriamente ou não convivendo e tendo a possibilidade de se reconhecerem de novo.
né? Sim. De se entenderem, de se verem como pessoas, né? Então, é um convite até a nós, sabe quando o nosso aparelhinho ali, o nosso modem, o nosso celular começa a dar problema e a gente dá aquele reset? Que é recomeçar para que ele volte de uma maneira melhor? Então, é uma forma também da gente dar esse reset nas nossas relações, né? Da gente poder recomeçar de alguma De álcool forma, em gel, se isso mesmo. olhar diferente. Quem conseguir ficar junto é bodas de álcool em gel. Maravilhoso. E Maravilhosa. eu acho que é isso, né? É você entender que dentro de uma relação tem os aspectos extremamente positivos. Poxa, né? Que legal que essa pessoa tá aqui. Eu tô tendo um momento de cozinhar com essa pessoa, eu tô tendo um momento de ficar mais abraçadinho com essa pessoa, né? A gente não tá cansado do nosso trabalho, que realmente não tem como trabalhar na quarentena no mesmo ritmo que a gente trabalha numa empresa. E aí eu não estou dizendo que a gente trabalha menos quando a gente faz home office, muito pelo contrário. Eu acho que a gente rende mais, por isso o tempo fica melhor, a gente fica mais bem estabelecido trabalhando de casa, para algumas pessoas, fique bem claro, né? Mas eu acho que a gente precisa parar de olhar esse lado negativo do confinamento e começar a olhar umas coisas muito legais. Então, além de você reconhecer essa pessoa que está do seu lado, que é essencial, e aí eu estou dizendo reconhecer no sentido de olhar mesmo para ela de novo, como a Nayara propôs, eu acho que o confinamento ele tem que trazer também um autoconhecimento. Então, opa, por que que quando eu fico assim, dentro de casa, isso me irrita? Por que que eu não gosto de ficar na minha própria companhia? Por que que quando, sei lá, eu tô em casa, eu, eu, eu não tô buscando um autoconhecimento, eu não tô buscando me exercitar, eu não tô buscando um autoapreço, eu não tô conseguindo viver no momento presente, eu fico ansiosa, angustiada com as coisas que estão por vir, né? Não estou dizendo que fique bem claro, né, que você precisa ser a pessoa que acorda às 7 horas da manhã, faz home office, faz o yoga, né, Nayara? Faz uma refeição Que vegana. cozinha, que come a cada 3 horas. Não é bem isso, né, gente? Eu proponho. Mas que a gente possa ter esse mecanismo de autoapreço, né? Que a gente não perca isso. Então, eu lembro muito de uma amiga minha que, do primeiro emprego que eu tive, eu comecei a trabalhar bem cedo, e ela dizia assim, ai, naquela época as mulheres não trabalhavam, não ocupavam o mercado de trabalho como hoje, né? E ela me dizia assim, ah, Letícia, a mulher tem que trabalhar porque ela precisa sair de casa, conhecer gente, se maquiar, nem que for para ganhar pouco, né? Ainda bem que mudou, né, Brasil? Uhul! Mas Amor, né? isso me faz muito pensar, né? Por que que eu não posso conhecer a mim mesma, me maquiar para mim mesma? Por que que eu sempre tenho que estar voltada para o outro para me sentir bem? Nós somos seres sociáveis, sabemos. Socializar faz falta. Mas eu tenho também a mim mesma e eu posso ter uma relação comigo mesma de extrema satisfação. Né? Que inclusive é o tema da nossa próxima live, né, Nayara? Que agora de segunda-feira tem É, live, gente. Vocês já fiquem aí com a gente. Já gravem nossas verdade. redes sociais, segue a gente aí. E na próxima live a gente vai falar um pouco sobre. Na verdade, a gente tem 4 lives prontas para vocês de conteúdo, mas na próxima a gente vai Ó, falar um pouco sobre medo e amor, né, Nayara? Que acho que a gente precisa falar muito dessas duas coisas, né? muito. E assim, pode falar, eu te cortei. Não, pode falar. Algumas formas, né, nesse momento, para a gente conseguir, né, voltar a ter esse bom relacionamento, são da gente descobrir coisas novas, né, juntos, aproveitando essa convivência que é necessária, que vocês não enxerguem um ao outro como uma obrigação, né? Mas que vocês procurem se reconhecer como pessoas individuais, porque a gente só pode ser bom para o outro quando a gente é bom para a gente, em primeiro lugar. Então, esse autoconhecimento que a Letícia falou, ele é extremamente importante. Diante de um conflito, de uma discussão, que eu falo, nossa, mas como fulano me irrita, né? Como meu marido me irrita, como minha esposa me irrita, meu namorado, minha namorada, enfim. É importante que você entenda que não é só o outro que te irrita, é perceber em você por que que isso está te afetando. Você está se irritando.
É uma responsabilidade sua isso, né? E uma das formas também de procurar conviver bem, né? Eu coloquei algumas dicas. Claro que cada um tem a sua realidade, tem as suas possibilidades, mas é ter um para o outro um olhar amoroso. Ao invés da gente minimizar o outro o tempo inteiro, o que o outro não faz, o que o outro não é, o que o outro não tem, vamos olhar também para o que ele é, para o que ele faz de bom, né? Se eu tenho 10 coisas ruins para listar no meu parceiro, mas eu tenho uma legal, que a gente possa falar dessa uma coisa, né? Porque à medida que a gente é elogiado, a gente se sente muito mais motivado, né? A permanecer, a continuar a fazer muito mais, né? Então, assim, tentar, por exemplo, fazer um jantar juntos, né? Fazer algo novo, ver uma receita nova, cozinhar algo diferente entre vocês, né? Algo que vocês não estão acostumados, ou até que vocês estão acostumados, mas procurar fazer isso juntos, né? Vamos jogar um jogo juntos, né? Seja até um jogo online, um jogo no celular, se a gente não tiver um tabuleiro, alguma coisa do tipo, mas fazer deitar no quintal, né? Ou na sala, no tapete, fazer coisas entre vocês que vocês já não faziam e não estavam e nunca fizeram, talvez, justamente pela falta de tempo, pelas desculpas que a gente usa, pelos outros Uhum. compromissos, né? Tentar, à medida do possível, trocar carinho, né? Ler juntos, fazer uma leitura juntos, procurar dançar juntos, né? Perceber também as fotos antigas, rever fotos antigas da história de vocês, do casamento, dos momentos que vocês viveram, relembrar, né? Tem um joguinho bem legal de quiz, até no Instagram dei uma olhada, de quiz que fala o quanto você me conhece. São formas da gente passar o tempo de uma forma saudável, gostosa, se divertindo. Porque a gente está nessa quarentena, é um momento atípico que a gente está vivendo, como a Letícia falou, isso é mundial, está acontecendo em todo o mundo. E a gente escolhe como a gente quer viver, né? A gente, ainda que a gente sofra, tenha momentos de estresse, tenha picos de raiva, é normal, a gente precisa acolher esses sentimentos, mas que também a gente possa escolher olhar para um lado positivo, né? Para olhar para a forma o que faz com que a gente cresça nessa relação como pessoas, como casal, né? E procurar formas também de se divertir. Porque gente, há maneiras de crescer, de ser feliz e de se divertir diante do caos. A gente só precisa procurar esse equilíbrio, né? Sim, sempre tá olhando aí, né, pro que nos é dado, não pro que nos foi tirado, não é mesmo? Não é mesmo? Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, para a gente não estender muito essa live. Gostaria de pedir, aliás, de aconselhá-los que nós temos um podcast muito legal, que é o Psicóloga no Verdade. Divã. Então, quem tem aí o Spotify, já entra lá, segue nosso podcast, tem alguns episódios novos para a gente estar colocando no ar. E em breve vou adicionar a Nayara nesse podcast, em nome de Jesus, Tá quando a quarentena maravilhoso, gente. acabar, né? Que a distância não dá, porque o áudio ficou horrível, né? Mas estejam amorosos com vocês, com as outras pessoas. Nós estamos num momento muito delicado, mas um momento de muita oportunidade de olhar para nós mesmos, de olhar diferente para nossa família. E nós estamos com tempo de sobra para o que realmente importa, e isso é muito valioso. Da minha parte, vou me despedindo por aqui. Nayara, quer deixar um recado aí para a galera? Obrigada a todos que nos assistiram, que acompanharam, que interagiram, né? Isso só tem sentido e efeito porque vocês também participam com a gente, porque vocês interagem. E essa troca, ela é muito rica, né? O que a gente sempre fala, né, Lê? Quando a gente responde ou quando a gente troca, a gente aprende tanto quanto. Então, obrigada a todos. Sigam a página da Síntese DHO, que é o Desenvolvimento Humano e Organizacional. Vejam o Spotify, tá maravilhoso esse podcast, viu, gente? Toda semana conteúdos diversificados e maravilhosos de enriquecimento. Beijos a todos e a gente vai se vendo, vamos nos falando, né? Semana que vem tem mais. Um beijo especial também para Elizabeth Carnaúba, que nos acompanhou, estava lá toda ansiosa, falou que queria participar. Beijo para todos, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Beijo e até a próxima segunda. Tchau, tchau.